Olá, meu nome é Caroline Burgos, eu sou fisioterapeuta do SAMU 192 de Salvador, SAMU Metropolitano, e vou mostrar agora como que nós fazemos a programação e o manuseio dos parâmetros do equipamento Oxilog 3000. Então, aqui na frente do equipamento, o circuito já está montado, nós vamos encontrar o botão de liga e desliga. Pressionamos. O equipamento vai fazer o autoteste e vai liberar para a gente iniciar a programação. Então, como que a gente vai fazer a programação dele? Aqui nós temos o alarme de silêncio e eu vou apertar para que a gente possa fazer a programação e depois a gente vai colocar em funcionamento. Nessa região do equipamento, nós vamos ter os modos ventilatórios que vai ser escolhido. Aqui no protocolo do SAMU de Salvador, nós escolhemos o modo BiPAP, que é correspondente ao modo PCV. Então, clica, ele vai piscar e você aceita no botão rotatório. Então, dessa forma, nós escolhemos o modo. Uma vez que o modo é escolhido, a própria tela do equipamento já vai aparecer quais os parâmetros que precisam ser ajustados. Então, vamos começar aqui. O primeiro parâmetro que aparece aqui na tela é o tempo inspiratório. E nós aqui no SAMU recomendamos que ele seja um tempo inspiratório de 1.0. O botão rotatório você aperta, ele vai colorir o parâmetro, você muda para o valor que você quer e aperta de novo para confirmar. Então, o tempo inspiratório está programado. Rodando, ele vai para o parâmetro de baixo. Então, aqui é a pressão inspiratória. E aqui no SAMU de Salvador, nós sugerimos que ela seja mantida em 20. Caso você deseje alterar, você aperta, modifica para o valor que você quer e aperta novamente para confirmar. Rodando, abaixo nós temos o parâmetro de PIP. E a forma de manipular é a mesma dos parâmetros já descritos. Então, aqui no SAMU de Salvador, nós só fazemos a regulação desses 3 parâmetros. Então, após programar os parâmetros que ficam na lateral da tela, nós vamos realizar a programação dos parâmetros que ficam nessa parte inferior do equipamento, onde são os botões que são rotatórios. O primeiro botão, ele é o parâmetro do volume corrente. Neste modo, nós não programamos o volume corrente, pois é um modo PCV, né, um modo BiPAP, que é um modo que é limitado à pressão. O modo seguinte, o parâmetro seguinte é o parâmetro de frequência respiratória. Aqui no SAMU nós sugerimos que essa frequência seja entre 12 e 20, preferencialmente iniciada com 15. Quando você movimentar o botão, aqui nessa linha de baixo, ele vai aparecendo o valor que está sendo escolhido. O botão seguinte é o botão de pressão máxima, que é sugerido que seja mantido em 40, pois pressões acima de 40 podem causar barotrauma no paciente e se torna um parâmetro de segurança. E o botão seguinte é o botão da FO2, ou fração inspirada de oxigênio, que neste equipamento varia de 40% a 100%, sendo que logo após o paciente ser entubado, ele deve estar em 100% e ser reduzido gradativamente à medida que o paciente vai melhorando ou estabilizando. Aqui do lado do botão de liga e desliga, nós temos essa parte que mostra um desenho de uma tomada e a luzinha acesa significa que o equipamento está sendo alimentado por fonte elétrica e a imagem de cima é a imagem de uma bateria, que significa que essa bateria está sendo carregada pela rede elétrica. Depois que isto é feito, os parâmetros estão programados, nós abrimos o oxigênio e vamos fazer o teste do equipamento com uma luva, antes de acoplar o equipamento ao paciente. Então, a luva é colocada de forma que não faça escape, para que nós possamos testar se o equipamento está insuflando e desinsuflando a luva de forma adequada. Além desse formato de visualização, nós podemos observar também na tela se o manômetrozinho que mede o gráfico está mostrando as pressões alcançadas próximas às pressões que foram escolhidas pela pessoa que está manipulando. Então, nessa tela, nós conseguimos enxergar quais as pressões que estão sendo alcançadas.
E finalizando o uso, nós vamos desligar o equipamento, né? Uma vez que você utilizou no paciente, você quer desligar o equipamento, ele deve ser feito da seguinte forma. Botão liga e desliga deve ser pressionado e sustentado até que a tela mude para esta tela. Essa tela é a tela de stand-by que existe no equipamento, porém o alarme fica apitando durante todo o tempo. Então, se for necessário realmente desligar, se você já tiver finalizado o uso do equipamento, você vai apertar o botão rotatório e o equipamento está desligado. É importante lembrar que esse equipamento ele é recomendado para ventilar crianças acima de 5 quilos e que uma vez que o equipamento é desligado, ele não existe um backup para os parâmetros que foram utilizados anteriormente, exigindo que o equipamento seja totalmente reprogramado. E outra coisa que é importante chamar a atenção, além do que já foi falado a respeito do botão de carga, é também ter atenção à retirada do circuito. Esses circuitos desse equipamento, eles fazem um vácuo muito forte, então na hora de desconectar o circuito, é importante ir fazendo movimentos em diagonal para que o circuito solte facilmente. E não tente arrancar, pois o equipamento não vai permitir que o vácuo formado é um vácuo bastante grande.